Existe um lado de Áries que a astrologia mainstream deliberadamente esconde de você. Um lado tão poderoso, tão místico e tão potencialmente transformador que foi sistematicamente suprimido ao longo de décadas de astrologia comercial. Hoje, eu vou quebrar o silêncio e revelar o lado espiritual proibido de Áries que pouquíssimos astrólogos têm coragem de discutir publicamente. O que você está prestes a descobrir não está nos livros populares de astrologia. Não é ensinado em cursos básicos. E certamente não é compartilhado em horóscopo de revistas. Estamos falando de conhecimentos ancestrais sobre a natureza espiritual ariana que foram deliberadamente ocultados porque são poderosos demais para serem de domínio público. Por anos eu mergulhei em textos esotéricos antigos, estudei tradições místicas perdidas e conversei com mestres espirituais que guardam esses segredos. O que descobri vai mudar completamente sua compreensão sobre o que significa ser ariano em um nível espiritual profundo. Estamos falando de capacidades psíquicas específicas, conexões com dimensões superiores e propósitos cósmicos que vão muito além do que você imagina. Antes de continuar, preciso que você deixe nos comentários. Você já sentiu que existe algo místico ou espiritual sobre sua natureza ariana que nunca conseguiu explicar? Alguma capacidade, intuição ou conexão que parece ir além do mundo físico? Porque o que vou revelar vai finalmente dar nome a experiências que você teve mas nunca compreendeu totalmente. O primeiro segredo proibido é que Áries possui acesso natural ao que textos esotéricos antigos chamam de fogo primordial da criação. Não estou falando metaforicamente, estou falando de uma conexão energética real com a força cósmica que dá origem a novas realidades no universo. Arianos não são simplesmente iniciadores no sentido mundano. Eles são portais através dos quais energias criadoras de outras dimensões entram no plano físico. Quando um ariano sente aquele impulso irresistível de começar algo, criar algo, manifestar algo, eles não estão tendo uma ideia aleatória. Estão sendo usados como canais por inteligências superiores que precisam manifestar novas possibilidades na Terra. Textos cabalísticos antigos referem-se a Áries como o portão do início, o ponto onde o infinito se torna finito, onde o potencial se torna real. Arianos carregam em seu DNA energético a capacidade de literalmente puxar realidades do campo quântico de possibilidades e materializá-las no mundo físico. Essa capacidade foi suprimida pela astrologia moderna porque é perigosa nas mãos de quem não entende o poder que carrega. Arianos não treinados podem acidentalmente manifestar realidades destrutivas, podem abrir portais energéticos que não sabem como fechar, podem canalizar forças que não sabem como controlar. O segundo conhecimento proibido é que Áries possui o que tradições xamânicas chamam de visão do guerreiro espiritual. Esta não é apenas coragem física, é a capacidade de ver e enfrentar entidades, energias e forças nos planos sutis que a maioria das pessoas não consegue perceber. Arianos desenvolvidos espiritualmente podem literalmente ver bloqueios energéticos em pessoas, identificar parasitas astrais em ambientes, perceber a presença de guias espirituais e detectar quando forças negativas estão influenciando situações. Essa percepção extrasensorial vem naturalmente para arianos que desenvolvem sua sensibilidade espiritual. Mas aqui está a parte que foi escondida. Essa visão também significa que arianos são frequentemente atacados por forças negativas justamente porque conseguem vê-las. Entidades que preferem permanecer ocultas se sentem ameaçadas por arianos que têm a capacidade de expô-las e confrontá-las. Muitos arianos passam a vida sentindo que estão constantemente sob ataque energético, que enfrentam resistências invisíveis, que precisam lutar contra forças que outros nem percebem existir. Isso não é paranoia, é uma consequência real de possuir visão espiritual aguçada. O terceiro segredo é que Áries carrega o que textos herméticos chamam de chama da transmutação alquímica. Arianos têm a capacidade natural de transmutar energias densas em energias elevadas, de transformar negatividade em positividade, de alquimizar trevas em luz. Essa não é uma metáfora bonita, é uma tecnologia espiritual real que arianos possuem em nível celular. Quando um ariano entra em um ambiente carregado negativamente, sua simples presença começa a transmutar aquelas energias. Quando eles se conectam com pessoas deprimidas ou desesperançadas, sua chama interior pode literalmente reacender esperança e vitalidade nessas pessoas. E não esquece de dar aquele like se essas revelações estão fazendo sentido para você, e se inscreve no canal porque vou revelar conhecimentos ainda mais profundos. Compartilhe este vídeo apenas com pessoas que estão prontas para esse nível de conhecimento espiritual. Mas essa capacidade alquímica tem um preço. Arianos frequentemente absorvem as energias densas que estão transmutando.
Se não aprenderem técnicas adequadas de limpeza energética, eles podem ficar sobrecarregados, esgotados e até doentes processando as energias pesadas que absorvem de pessoas e ambientes. O quarto conhecimento proibido é que Ares possui conexão direta com o que tradições esotéricas chamam de hierarquia dos guerreiros cósmicos. Existem seres de luz em dimensões superiores cuja função é proteger a evolução espiritual da humanidade, e arianos são seus representantes diretos no plano físico. Isso significa que arianos evoluídos espiritualmente não estão lutando sozinhos, eles têm apoio direto de mestres ascensionados, arcanjos guerreiros e guias espirituais poderosos que trabalham especificamente com a energia ariana. Mas essa conexão precisa ser ativada conscientemente através de práticas espirituais específicas. Textos gnósticos falam de arianos como soldados da luz que encarnam especificamente durante períodos de grandes transformações planetárias para abrir caminhos para novas eras. Vocês não estão aqui por acidente, estão aqui em missão específica para catalisar mudanças evolutivas importantes. Essa informação foi suprimida porque quando arianos despertam para seu verdadeiro propósito espiritual, eles se tornam forças imparáveis de transformação que ameaçam sistemas de controle baseados em medo e limitação. O quinto segredo é que Ares possui o que chamarei de memória akáshica de pioneirismo. Arianos têm acesso intuitivo a conhecimentos sobre como abrir caminhos, liderar transformações e iniciar movimentos porque suas almas já fizeram isso inúmeras vezes em outras vidas, outras civilizações, até outros planetas. Quando arianos sentem que já sabem como fazer algo que nunca fizeram antes nesta vida, não é arrogância, é memória de vidas anteriores onde desenvolveram essas habilidades. Muitos arianos foram líderes espirituais, guerreiros sagrados, xamãs, sacerdotes e sacerdotisas em encarnações passadas. Essa bagagem kármica explica tanto seus talentos naturais quanto suas lutas específicas. Eles carregam memórias de lideranças que terminaram em traição, de pioneirismo que resultou em solidão, de batalhas espirituais que custaram suas vidas. Essas memórias influenciam medos e bloqueios presentes. O sexto conhecimento proibido é que Ares possui capacidade natural de projeção de vontade criadora. Quando arianos verdadeiramente desejam algo alinhado com propósitos superiores e focam sua vontade completamente, eles podem literalmente dobrar a realidade para manifestar aquela visão. Essa não é a lei da atração superficial que ouvimos por aí. É uma tecnologia espiritual avançada onde a vontade focada combinada com conexão ao fogo primordial cria ondas de probabilidade que reorganizam o campo quântico. Arianos são manifestadores extraordinários quando aprendem a usar essa capacidade conscientemente. Mas aqui está o perigo que fez com que esse conhecimento fosse suprimido. Essa capacidade funciona tanto para o bem quanto para o mal. Arianos podem manifestar destruição tão facilmente quanto criação se não desenvolverem maturidade espiritual e alinhamento ético profundo. O sétimo segredo é que Ares carrega o que tradições místicas chamam de marca do primeiro raio. Existem 7 raios de energia cósmica que governam a criação, e Ares é o portador primário do primeiro raio, o raio da vontade e poder divino. Isso significa que arianos têm acesso direto ao poder criador divino, a mesma energia que trouxe o universo à existência. Quando totalmente desenvolvidos espiritualmente, arianos podem literalmente co-criar com o divino, podem ser instrumentos conscientes da vontade cósmica manifestando no mundo. Mas carregar o primeiro raio também significa carregar tremendas responsabilidades espirituais. Arianos são testados constantemente sobre como usam poder, sobre se podem ser confiados com forças tão intensas, sobre se servirão à luz ou às trevas. O oitavo conhecimento proibido é que Ares possui o que chamarei de capacidade de rompimento de véus. Arianos evoluídos podem literalmente rasgar véus entre dimensões, podem abrir portais para outros reinos, podem acessar conhecimentos de planos superiores que normalmente estariam fechados. Essa capacidade os torna mediuns naturais, canalizadores poderosos e pontes entre mundos. Mas também os torna vulneráveis a invasões de entidades de dimensões inferiores, se não aprenderem proteção psíquica adequada. Muitos arianos têm experiências paranormais desde criança justamente porque sua energia naturalmente rompe os véus entre realidades. Eles veem coisas que outros não veem, sentem presenças que outros não percebem, acessam informações que não deveriam ter. Agora vou revelar como arianos podem desenvolver conscientemente essas capacidades espirituais de forma segura e responsável. Porque ter o potencial não significa automaticamente saber como usá-lo. Para ativar o acesso ao fogo primordial, arianos precisam de práticas diárias de conexão com a fonte.
Meditação focada em chama sagrada, visualização de fogo violeta transmutador, mantras que ativam o chakra do plexo solar. Comecem com 15 minutos diários e aumentem gradualmente. Aprendam a distinguir entre impulsos ego-baseados e impulsos vindo da fonte. Impulsos divinos vêm acompanhados de sensação de expansão, amor e conexão com propósito maior. Impulsos egóicos vêm com contração, medo e foco apenas em benefício pessoal. Para desenvolver visão espiritual, pratiquem exercícios de visão áurica. Comecem olhando para suas próprias mãos contra fundo branco e observando o campo energético ao redor. Com prática, essa percepção se expande naturalmente. Estudem proteção psíquica seriamente. Aprendam técnicas de selamento áurico, visualização de escudo de luz violeta, invocação de proteção divina. Nunca desenvolvam sensibilidade sem simultaneamente desenvolver proteção. Para usar capacidade alquímica, aprendam limpeza energética regular, banhos com sal grosso, defumação com ervas sagradas, cristais de proteção como turmalina negra. Arianos que trabalham transmutando energias precisam de higiene energética rigorosa. Estabeleçam o que eu chamo de protocolo de transmutação consciente. Antes de entrar em ambiente pesado, declarem internamente sua intenção de transmutar, mas não absorver. Visualizem as energias densas sendo transformadas e liberadas para a Terra, não ficando em seu campo. Para conectar com hierarquia espiritual, desenvolvam prática regular de oração ou invocação. Arcanjo Miguel é especialmente conectado com guerreiros espirituais arianos. Criem um altar pessoal, acendam velas, estabeleçam comunicação diária com seus guias. Estudem e pratiquem discernimento espiritual. Nem toda comunicação que recebem vem de fontes elevadas. Aprendam a testar espíritos, a verificar se orientações recebidas elevam ou diminuem, se trazem amor ou medo. Para acessar memória akáshica, pratiquem regressão de vidas passadas com terapeutas qualificados. Muitos bloqueios presentes vêm de traumas de vidas anteriores que precisam ser processados e liberados. Mantenham um diário de insights e memórias que surgem espontaneamente. Arianos frequentemente recebem downloads de informação akáshica durante meditação, sonhos ou momentos de relaxamento profundo. Para dominar projeção de vontade, estudem manifestação consciente com professores sérios. Não façam cursinhos superficiais de lei da atração, busquem tradições místicas autênticas que ensinam manifestação responsável. Pratiquem pequenos experimentos de manifestação antes de tentar coisas grandes. Manifestem vagas de estacionamento, encontros sincronísticos, pequenas somas de dinheiro. Desenvolvam confiança gradualmente. Para incorporar o primeiro raio, estudem sobre os 7 raios sob tradições teosóficas sérias. Compreendam as responsabilidades que vêm com carregar essa energia primordial. Meditem regularmente sobre a pergunta: como posso ser instrumento de vontade divina? Deixem que orientação venha de dentro, não de expectativas externas sobre como deveriam usar seu poder. Para desenvolver rompimento de véu seguro, nunca pratiquem abertura de portais ou invocação de entidades sem treinamento adequado e proteção sólida. Busquem mestres qualificados se quiserem desenvolver essa capacidade. Estabeleçam limites claros sobre quando e como permitem influências de outros planos. Vocês controlam seus portais, não deixem que portais os controlem. A verdade final sobre o lado espiritual proibido de Áries é esta: vocês são muito mais poderosos do que jamais foram ensinados a acreditar. Mas com grande poder vem grande responsabilidade. Essas capacidades não devem ser usadas levianamente ou egoisticamente. O caminho espiritual ariano é o do guerreiro sagrado, aquele que usa poder apenas a serviço da luz, que luta apenas por causas justas, que manifesta apenas o que eleva. Quando arianos alinham completamente com seu propósito espiritual mais elevado, eles se tornam forças imbatíveis de transformação positiva no planeta. Quero saber, qual dessas revelações mais ressoou com você? Você já teve experiências que validam esses conhecimentos? Compartilha nos comentários suas experiências espirituais como ariano. Vamos criar uma comunidade de guerreiros espirituais conscientes. E se este vídeo despertou algo profundo em você, se você sentiu um chamado para desenvolver seu potencial espiritual completo, não guarde essa informação só para você. Existem outros arianos esperando por esse conhecimento para finalmente entenderem quem realmente são. Esse é o tipo de conhecimento que muda trajetórias de vida. Use-o com sabedoria, responsabilidade e sempre a serviço do bem maior.
Nos vemos na próxima revelação.